Esse livro que eu trouxe para vocês, um dos livros é o Leis Morais e Saúde Mental e o outro é o Código do Monte. Esse livro, Leis Morais e Saúde Mental, se ainda não está desenvolvido uma parte... Obrigado. Se nós olharmos as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar várias leis, em torno de 11 leis morais. Se vocês lerem com atenção, vocês verão uma coisa muito interessante, que o André Luiz ele divide na obra No Mundo Maior, através do estudo que Calderaro conduz, o cérebro em 3 andares, que é o andar inicial, o intermediário e o andar superior. No inicial estão os instintos, estão todas as origens, vamos dizer, do homem mais relacionado ao homem físico. Sobre isso nós vamos abordar alguma coisa agora à noite. Depois o cérebro intermediário, né? E o cérebro superior, que seria mais a área da espiritualidade propriamente dita. E nós veremos que nas leis morais existem leis que são predominantemente ligadas ao corpo físico, né? A nossa vida no físico. Quais sejam a lei de conservação, lei de destruição e lei de reprodução, né? Esta é uma das bases da nossa vida, e isso comanda a nossa vida no plano físico. Por exemplo, nesse momento mesmo aqui, é um momento difícil de fazer todo mundo voltar para a palestra, porque o cérebro inicial aqui está comandando, porque deram coisa para comer. Sempre que tem coisa para comer, até chegar no espírito depois é uma briga, porque o estômago ele tem as suas, né? E é bom que seja assim, né? Porque isso é o que garante a nossa sobrevivência no mundo físico, né? Se não for a lei de conservação, a gente acaba só o evangelho, a gente desencarna e não se dá conta, né? Depois tem as outras leis morais que diz respeito à nossa vida na Terra, lei de sociedade, lei de liberdade, de igualdade, né? Essas leis são as leis que regulam a nossa vida social. E as leis espirituais estão mais relacionadas à lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Então, nas leis morais nós encontramos toda a ascendência, né, que Kardec estuda no Livro dos Espíritos, uma cronologia com relação aos nossos centros orgânicos e em relação aos nossos chakras também. E nesse livro, o Código do Monte, né, que estuda as virtudes de Jesus, dá para perceber que as virtudes de Jesus também começam lá do básico. Começam pela humildade, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade vem de humus. Humus é terra. Humus, humildade, chakra básico. E vai subindo, né, até chegar. É tão interessante, se vocês lerem o Código do Monte, vocês vão encontrar não é coincidência isso, né, só a gente que foi se dando conta disso, né? O chakra correspondente a bem-aventurados os que têm fome e sede, né, diz respeito ao chakra gástrico. É exatamente a virtude que diz respeito ao 4º nível, né, do nosso sistema energético. Qual é o chakra relacionado ao bem-aventurados os misericordiosos? Chakra cardíaco. Misericórdia, córdia tem a ver com coração. Qual é o chakra relacionado, e vamos indo, a caridade, que é o máximo, a reunião de todas as virtudes. Qual é a virtude por excelência que reúne todas as virtudes? É a caridade. Qual é o chakra? É o coronário, não é? Então o coronário está chamando vocês aí atrás. É para largar o humus e vir para o coronário. Antes de passar para as perguntas propriamente ditas, uma companheira nossa aqui me fez uma pergunta que eu acho que vale a pena começar por essa abordagem que eu não fiz. É o seguinte: ela está estudando psicologia, ela perguntou como é que a gente faz como espírita, psicólogo ou psiquiatra ou profissional da área da saúde, que identifica que a pessoa tem um problema espiritual, mas ela está no consultório médico ou no consultório psicológico. Aonde estão os limites éticos para nós podermos abordar essa questão? Muito boa essa questão, muito importante, pelo seguinte: nós não podemos, como espíritas, pregar a religião ou receitar espiritismo para as pessoas. Mas a área que mais tem avançado dentro da psiquiatria e da psicologia no estudo da saúde humana é a espiritualidade nos últimos anos.
Os estudos que estão mais avançando são os estudos que vinculam o impacto da espiritualidade, da religiosidade na saúde como um todo. Eu não sei se você sabe, mas o ano que vem não, agora, 2015, no início de novembro, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né, interessa mais aos psiquiatras, aos médicos, aos psicólogos, será em Florianópolis. Tá? No segundo final de semana de novembro. E haverá o primeiro encontro global internacional de saúde e espiritualidade. Serão 2 dias com os maiores pesquisadores do mundo e os maiores pesquisadores brasileiros estudando em mesas de espiritualidade o assunto da saúde mental. Quem mora aqui e é da área, por favor, gente, compareça em Florianópolis, né? Porque será um evento histórico. Então, o que se faz? Hoje, a gente tem estudos que não são baseados pela doutrina espírita, mas são baseados por estudiosos de espiritualidade, e que se faz uma anamnese do paciente. Assim como a gente pergunta para a pessoa, faz atividade física? Como é que é a sua alimentação? E a pessoa diz assim, não faço atividade física. Mas gosta de fazer algum esporte? Ah, sim, eu gostava de caminhar, gostava de correr. E está provado que a saúde física hoje, a atividade física interfere na saúde mental. A gente aconselha, mas então por que não retorna às suas atividades físicas e sabe que isso vai ter um impacto no estado emocional? A gente pergunta, tem alguma religião? Geralmente a pessoa, quando procura o profissional, ela já investiga qual é. Hoje, internet, Facebook, etc., todo mundo sabe se a gente é espírita, se a gente não é espírita. E quando o paciente procura, ele já tem mais ou menos alguns dados nesse sentido. E aí é comum da pessoa dizer assim, olha, eu sou católico, mas, porque a religião mais comum é o católico mas, né? Já repararam, né? É a religião mais comum do mundo. Eu sou católico, mas eu nunca vou na igreja, mas eu gosto de ir no centro espírita, mas... Muito bem. Eu gosto de ir no espiritismo, eu gosto assim, e isso já foi alguma vez? A gente faz uma avaliação. E se a pessoa ela tem uma preferência, seja qual ela for, de natureza de espiritualidade, a gente aconselha, retorne. Eu tenho pastores, eu tenho padres que são meus amigos. E que já sabem, que já estão na retaguarda. Digo, olha, cara, tem gente com problema espiritual e que é católico mesmo, eu vou mandar para ti. Isso não manda, porque isso é um consenso. A espiritualidade, independente se é espírita, se é católico, se é evangélico, ela faz bem para a saúde. Isso aí é pesquisa internacional. Então a gente não pode pregar religião, mas a gente pode sugerir que a pessoa fortaleça o seu lastro religioso, a sua espiritualidade, independente de qual for, e apresentar as pesquisas. A gente diz, olha, existem dados, né? E eu vou deixar para agora de noite para falar, porque senão eu vou roubar das perguntas de vocês. Quais são os dados que nos incentivam, que nos dão base ética para podermos falar cientificamente que a espiritualidade faz bem para a saúde. Tá? Mas esse é o caminho. O caminho é incluir na anamnese, é perguntar para o paciente. Porque aí vai ter muito isso, assim, olha, eu acredito em Deus, olha, eu tenho a minha fé, mas eu não tenho utilizado, e aí então a gente encoraja a prática religiosa como uma prática benéfica à saúde. Olha, gente, muita pergunta sobre o suicídio. Existe uma idade que a incidência do suicídio é maior? Já peço desculpas, porque obviamente não vou conseguir responder todas as perguntas, mas consegui agrupar algumas, né? Dentro dessa do suicídio, gostaria de saber se existe alguma estatística com relação a idades em que mais se suicida. Por exemplo, acima dos 50 anos, qual o percentual? A pessoa que se suicida por transtornos mentais, ela paga o preço alto desse ato no outro lado da vida? Na mesma proporção de um suicida consciente? Bom, então vamos ver essas questões de suicídio. E sim, existe uma incidência maior de suicídio entre idosos, né? Isso aí é no mundo todo. Uma incidência maior acima dos 65 anos de idade, aumenta muito, muito. E o porquê dessa pergunta é uma resposta um tanto óbvia, porque nós vivemos um mundo materialista, né? Se sabe que a pessoa materialista, ela acredita que a sua vida só tem utilidade se ela estiver
bonita, sexualmente ativa, jovem, produzindo, trabalhando, valorizado. Então, se a pessoa chega numa determinada idade, ela já não tem mais essas funcionalidades todas de valor em alta, ela só enxerga a decadência na sua vida. Começa a ter doenças, começa a ter prejuízos sociais, começa a ter prejuízos de toda a ordem, e isso começa a ter mais enfermidades emocionais também, né? Começa a ter mais perdas, começa a olhar os desencarnes, as mortes das pessoas da família, tem mais perda de amigos, etc, etc, etc. Isso são fatores que fazem com que a pessoa perca a motivação, ou seja, perca motivos, não veja mais motivos para estar viva. E aí ela recorre ao suicídio. Então, nós vemos, sob o ponto de vista internacional, que os idosos eles se suicidam mais do que os jovens. E pasmem, mesmo em países muito desenvolvidos. Eu tenho viajado, e também sei que muitos de vocês não sabiam que existe uma associação médico-espírita do Brasil, que esse ano completou 20 anos. A sua fundadora desencarnou esse ano, a doutora Marlene Nobre. Existe uma associação médico-espírita internacional que promove eventos internacionais anualmente nos Estados Unidos e em todos os países da Europa. Eu faço parte desse grupo que viaja anualmente para o exterior fazer palestras sobre as fronteiras da espiritualidade e da questão da medicina. Esse ano eu estarei fazendo palestra num grande congresso na Alemanha, né? E uma das coisas que mais me surpreende nessas viagens é que em países onde existe uma alta taxa de desenvolvimento cultural, econômico, como a Alemanha, por exemplo, como a Bélgica, como a Suíça, esses países apresentam taxas de suicídios maiores do que no Brasil. Isso foi uma vez uma pergunta que me fizeram no final de um congresso na Bélgica, um colega, um médico, disse assim: como é que explica, Sérgio, que no teu país, onde existe pobreza, onde existe corrupção, onde existe miséria, onde ele foi, eu quase que eu disse para ele: aonde lá no... Quem que te falou isso? Que mentira, né? E aí ele foi citando todas essas coisas assim que a gente fica com vergonha, né, em qualquer lugar, né? E eu acredito que o Dr. Bezerra estava do meu lado, botou a mão no meu ombro e disse: fica calmo, fica calmo, fica calmo. E aí ele disse assim: pois apesar disso, vocês têm índices menores de depressão, índices menores de não sei o quê, índices maiores de felicidade. Aí eu fui inflando, né? E não sei se vocês sabem, mas o brasileiro ele é considerado o povo mais feliz do mundo, né? E você sabe qual é o povo dentro do Brasil que é considerado o povo mais feliz do Brasil? O nordestino. Contrariando, não, o gaúcho se suicida muito. O maior índice de suicídios do Brasil é no Rio Grande do Sul, que é onde teria uma maior taxa de desenvolvimento, etc, etc. Essas coisas todas são contraditórias. E ele fez essa pergunta. E é por quê? Porque é exatamente nos lugares onde tem menos espiritualidade, onde o dinheiro, gente, onde o dinheiro não dá conta, onde a saúde não dá conta, onde o sexo não dá conta, onde a bebida não dá conta, onde a beleza não dá conta, onde o prestígio social não dá conta, onde o poder não dá conta, a pessoa perde o motivo de viver. Porque todas essas coisas têm um limite, chega uma hora que esgota. Só o que pode bastar ao ser humano é a sua essência espiritual. É quando nós nos abraçamos com a nossa religiosidade, com o que nós temos de bom, com o que nós somos como seres humanos, com a capacidade de nos importarmos uns com os outros. E aí eu tive a oportunidade de dizer para esse colega lá, assim, porque vocês aqui, vocês já não abraçam mais, vocês não cumprimentam mais, vocês não se beijam mais, vocês esqueceram de uma coisa que vocês jamais poderiam ter esquecido, porque vocês jogaram a religião no lixo. Vocês poderiam ter colocado a religião no lixo. Com todas as guerras religiosas que tiveram, com todas as catástrofes que a religião fez, poderiam ter colocado a religião no lixo, sim, mas jamais poderiam ter colocado o Cristo no lixo. Porque Jesus, ele é supra-religioso. Jesus, ele está além das religiões. Jesus instituiu a maior legislação moral e psicológica da história da humanidade. Ele veio nos ensinar a viver neste mundo, no outro, e nos dar a notícia de que a nossa vida continua. É por isso que o brasileiro, ele apesar de tudo, ele é feliz. Porque nós ainda nos amamos.
nós nos abraçamos, nós temos fé, nós realmente acreditamos, nós temos esperança. Graças a isso, às vezes nós somos ingênuos, graças a isso, muitas vezes nós somos enganados, mas apesar disso, nós temos motivos de seguir vivendo. Então, na verdade, o suicídio ele acompanha as taxas de desencanto da pessoa, conforme os paradigmas que ela carrega consigo. Vamos adiante. Por que há pessoas que, após começarem um tratamento psiquiátrico com medicamentos, ficam dependentes e não se livram mais dos remédios? Se não cria uma prevenção aos tratamentos psiquiátricos? Faz tratamento com antidepressivos há 10 anos. Quando paro, volto a ter crise. O que fazer? Claro, tome essa resposta aqui não como uma resposta pessoal, tá, gente? Que não tem como eu responder pessoalmente num contexto desse, mas como no sentido geral, pessoas que tomam medicamentos há muito tempo, o que pode estar acontecendo? É preciso consultar um psiquiatra, etc, etc. Sim, olha só, pessoas que tomam medicações há muito tempo, o que pode estar acontecendo? Existem doenças que necessitam de medicação a vida toda? Existem, é verdade, existem. Existem pessoas que precisam tomar medicamento sempre. Por quê? Porque existem determinadas situações orgânicas que elas não se modificam se ela não tiver algum tipo de medicamento. Como, por exemplo, a pessoa tem um problema de tireoide, ela tem um hipotireoidismo constitucional. Ela precisará tomar o hormônio da tireoide para repor aquele hormônio que está faltando da tireoide. A pessoa tem diabetes, ela precisa tomar alguma coisa que regule o açúcar. A pessoa tem uma hipertensão no qual ela não consegue controlar de modo nenhum e está sujeito a um infarto ou a um acidente vascular, ela toma um antihipertensivo. Existem pessoas que têm tendência de depressão desde criança e que só consegue se sentir um pouco melhor se estiver tomando um antidepressivo. É como se fosse uma reposição hormonal. Então existe isso? Existe. Agora, se vocês me perguntarem se a maior parte das pessoas que estão tomando medicamento há mais de 10 anos precisam estar tomando remédio, eu diria para vocês, não. Elas estão mal medicadas, a maioria. Por quê? Porque se uma pessoa está tomando um antidepressivo na dose errada, ou um antidepressivo errado, ela vai precisar tomar sempre esse remédio e ele nunca vai dar conta do problema que ela tem. Exemplo, uma pessoa está com uma infecção, começa a tomar antibiótico na metade da dose. O que vai acontecer? Ela cria resistência. E ela precisa ficar tomando sempre antibiótico para poder dar conta do sintoma inicial. A culpa é do antibiótico? Não, a culpa é do médico, a culpa é dela mesma que não fez um tratamento correto. Se tivesse tomando o remédio certo, na dose certa, ela já teria parado de tomar aquele remédio. Então, o que acontece na maior parte dos casos é que as pessoas não fazem o tratamento e, infelizmente, os colegas não tratam do jeito que tem que ser. Então, é importante consultar o especialista? Sim, é importante consultar o especialista. Se a pessoa está tomando um antidepressivo, se a pessoa está tomando uma medicação para a área emocional, ela tem que consultar um psiquiatra. Que é quem estudou para isso, que é quem pode ver realmente a dose certa. E precisa ser espírita? Não. Nem todos os bons médicos são espíritas. E nem todos os médicos que não são espíritas não são bons. O médico profissional que faz o trabalho dele de forma competente, de forma séria, ele tem o apoio da espiritualidade. A pessoa pode não ser espírita, está com um amparo espiritual tremendo, mais do que às vezes se for espírita. Certo? Se a espiritualidade fosse ficar escolhendo quem é espírita e quem não é espírita para tratar, nós estávamos ralados, porque são poucos os médicos espíritas ainda. Não é isso? Então, assim, até para quem é psicólogo, para quem é médico espírita, tem que estudar cada vez mais. Porque mesmo como médico espírita, às vezes a gente acha que o tratamento espiritual resolve tudo e pode não estudar direitinho a parte do medicamento, não saber a dose certa, sabe? Tem muitos colegas que a gente tem conversado muito nas AMES sobre isso. Gente, tem que seguir estudando, porque a ciência biológica segue avançando também. A gente não pode só ficar estudando a parte espiritual. Certo? Assim como a gente chama os colegas para estudarem a parte espiritual que eles desconhecem, isso é uma tragédia, porque tem uma série de obsessões, e essa é a próxima pergunta, que poderiam estar sendo tratadas e estar tomando menos medicação. Também existem médicos que não usam, não estudam mais, porque acham que só fazendo desobsessão e oração resolve toda a medicina, e não é assim. Então, assim, sempre quando se escolhe um profissional, claro que se o profissional tem essa formação em espiritualidade, tanto melhor, porque ele vai compreender a pessoa. A pessoa vai poder falar sobre esse assunto. Mas é muito importante estudar qual é a formação e a capacidade profissional dele como um todo. Porque nesse campo,
Nós sabemos que um tratamento, do ponto de vista medicamentoso, a pessoa precisa estar tomando realmente a medicação indicada pelo tempo certo e na dose certa. Existem casos de depressão em que a causa é exclusivamente um processo obsessivo grave? Na sua experiência, você já viu os pacientes se curarem de depressão somente com trabalho de desobsessão? Sim, existe. Existem situações, que foi naquele quarto caso que eu falei para vocês, de pessoas que têm problemas espirituais desde muito tempo. Aí, a grande pergunta, como é que a gente faz para diferenciar? Quando é que o problema é mais espiritual? Essa é a pergunta que sempre nos fazem quando a gente vai na Europa. Essa pergunta eu já levo a resposta no bolso. Não existe uma fórmula da gente olhando para a pessoa e dizer assim, não, teu problema é só espiritual. Não, teu problema tem que tomar um remédio junto. Não tem. A gente precisa, o profissional precisa ter experiência e precisa ter observação. Se chega, eu pergunto para vocês, e bom senso, se eu perguntar para vocês assim, gente, uma pessoa vem tomando medicação desde jovem e não melhora nada, certo? Não melhora quase nada. Aí de repente ela começa a frequentar um centro espírita e ela entra num grupo de estudo e ela entra num grupo mediúnico e ali ela começa a exercitar a mediunidade dela e ela fica ótima. O problema dela é mais físico ou é mais espiritual? Muito bem. A pessoa ela está já no trabalho mediúnico, ela está trabalhando, mas ela não está bem. E de repente ela começa a tomar uma medicação, fazer um tratamento e começa a ficar muito melhor. O problema dela é mais espiritual ou é mais físico? Então é uma questão de bom senso. Às vezes a gente, ao observar a caminhada da pessoa, a gente tem um indicador. Outro dia eu atendi uma senhora que me procurou assim, ela era trabalhadora espírita, há mais de 30 anos, médium, uma médium fantástica. Aí ela se desacertou no centro espírita dela, que é coisa muito frequente, não sei se é aqui. Sempre uma pessoa sai e funda um centro espírita. Ela funda um centro espírita novo, né? Ela queria. Tudo bem, quando funda um novo, o movimento até pode, né? Mas às vezes a pessoa fica saindo de um... Tem aqueles que ficam pululando assim, de centro espírita, até que larga, nenhum centro serve para ela. Foi o que aconteceu com ela. Ela parou de trabalhar e começou a fazer sintomas depressivos. Aí consultou um psiquiatra, que obviamente, não conhecendo a parte espiritual, deu um antidepressivo para ela, não adiantou nada. Aí ela foi no segundo psiquiatra e receitou um antidepressivo para ela, e ela não melhorou nada. E ela ficou, pasmem, 10 anos passando de psiquiatra em psiquiatra e tomou todos os antidepressivos e não melhorou com nenhum deles. Aí ela veio consultar comigo e me contou que antes de largar o centro espírita, ela nunca tinha tido depressão. Depois que ela largou o trabalho mediúnico, ela nunca mais melhorou da depressão, independente do tratamento que ela fez. Aí ela me perguntou, o que você acha que eu devo fazer? O que vocês responderiam, hein? Pelo amor de Deus, criatura, volta para o centro espírita, faz as pazes com os teus, reconcilia-te com o teu adversário, como diria Jesus, né? Passa por cima desses probleminhas que existem em todo o agrupamento humano, porque o que existe nos centros espíritas não é diferente do que existe dentro dos locais de trabalho, das instituições, são as brigas humanas. Se a gente for ficar ou sair do espiritismo por causa disso, gente, a gente não fica em lugar nenhum. A gente não pode condicionar a nossa prática de espiritualidade com Jesus às diferenças que nós temos com o nosso próximo. Certo? Claro, existem situações que às vezes não dá. Mas se a gente observar uma atenção, a gente vai ver assim, é preciso passar por cima dos problemas humanos. Se eu fosse deixar de ser médico espírita ou palestrante espírita por problemas que já tive com companheiros de casa espírita, eu não estaria fazendo palestra para vocês hoje aqui. Né? Mas o que a gente faz? Independente das situações que estejam acontecendo, a gente segue no trabalho. Segue no trabalho. Sabe? Com mais restrição, às vezes a gente tem que tirar um pouco o time de campo. Se está fazendo parte da diretoria há muito tempo e aquilo está gerando muito conflito, sai da diretoria, vai para um trabalho de menos visibilidade, mas não larga a espiritualidade, a prática espiritual, porque isso é
para o investimento espiritual. E não é só para si, isso aí é para a ferramenta de trabalhadores que Jesus precisa também. Não é só por nós que a gente faz isso. Aí ela diz assim, o que eu devo fazer? Resposta, volta para o trabalho espiritual. É interessante como o processo de fascinação, que é a obsessão mais grave de todas, é a fascinação, não é a subjugação. Porque na subjugação a pessoa está sofrendo. E estando sofrendo ela busca ajuda. Na fascinação, ela não se sente obsidiada. Ela acha que os outros é que estão. Aí ela é capaz de cometer absurdos, mas ela não se dá conta. A única forma que nós temos de nos darmos conta que nós estamos sob fascinação é o alerta dos outros. É quando o amigo da gente diz assim, cara, tá demais, não tá certo isso que você está fazendo. E aí a gente tem que ter uma virtude para poder ouvir e aceitar. Qual é? Humildade. O orgulhoso diz assim, eu? Não mesmo. Isso aí é culpa de não sei quem, isso aí aconteceu tal coisa. Às vezes a pessoa tem razão. Às vezes é culpa dos outros. Mas se Jesus fosse depender da culpa dos outros para fazer o que fez, né? Não teria feito nada. Porque ele foi inocente o tempo todo e ele seguiu trabalhando. Então a humildade é a ferramenta que nós temos para poder aceitar os alertas, a vigilância e poder olhar para a gente e dizer assim, não, realmente eu não estou bem. O que ela fez? Como ela foi no psiquiatra, depois de 10 anos, consultou o psiquiatra, pagou o psiquiatra, só paga e ela aceita, porque ela está pagando, né? A gente disse assim, vai para o centro espírita. Então eu vou voltar. Ela voltou para o centro espírita e ficou boa. O problema dela era físico ou era espiritual? Espiritual, certo? Agora vocês vão me perguntar, todos os casos dá para saber que é físico ou espiritual? Muitas vezes eles estão misturados. Muitas vezes existe uma predominância mais de um ou menos do outro. E às vezes é preciso levar os tratamentos, os acompanhamentos em paralelo. Então em medicina, assim como espiritismo, psicologia, nós precisamos ter uma ferramenta fundamental, que é o bom senso. E não procurar generalizar e tentar enquadrar todos os casos numa única explicação. Por que passa tão rápido, né? E quando a pessoa não quer se ajudar? Gostaria de saber como posso ajudar uma pessoa que não aceita ajuda, está depressivo, fala e sonha em morte sempre. Bom, daria toda uma palestra aqui, né? Aqui, como os familiares podem auxiliar alguém que não quer procurar ajuda? Então, bom, assim, existe uma ajuda que chega sempre ao objetivo, que é através da oração. Então a gente nunca deve prescindir de pedir ajuda ao plano espiritual, certo? Então assim, ajudar, rezar é bastante, isso já é muito, isso já é importante. Rezar pelo outro e não esmorecer, não deixar de incluir aquele que a gente quer ajudar nas nossas orações, isso aí é muito importante. Às vezes a ajuda não chega do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas ela chega, tá? Outra forma que na minha prática funciona muito bem, procurar um amigo, alguém que essa pessoa ouça. Porque muitas vezes quem tenta convencer é quem está em casa, certo? É o filho, é a mãe, é o irmão, é o marido, é o pai. E esses a pessoa não ouve. Pelo contrário, quanto mais a pessoa fala, mais resistente o outro fica. Então o que a gente faz? Tem sempre alguém na vida desse indivíduo complicado que tem uma certa ascendência sobre essa pessoa. Você é um amigo, uma amiga, uma pessoa de fora. A gente chama para uma conversa, olha, o fulano não está bem. Né? Quem sabe tu falando, com jeito, levando num assunto. Ou alguém que já esteja em tratamento, que essa pessoa respeite, que possa comentar sobre a ajuda que teve. Né? Então, alguém de fora é muitas vezes uma maneira de se conseguir chegar na pessoa que não quer se ajudar. Boa parte das pessoas que não querem se ajudar, elas não querem a ajuda do jeito que a gente está oferecendo. Isso é que nem filho que a gente quer levar para a evangelização, quer levar para o centro espírita. Tem pais que sofrem com isso, tem que ir na evangelização todo sábado. Eu particularmente nunca forcei meus filhos, nunca, né? Eu sempre apresento e vou deixando na experiência deles, para eles irem vendo o exemplo em casa,
Sabe, isso é mais importante do que o ensinamento, do que algum tipo de catequismo. É o exemplo, é a vida da gente. A gente tem que ter coerência. Se a gente quer apresentar uma coisa boa, a gente tem que estar mostrando que aquela coisa é boa para a gente também. E a gente mostra que aquela coisa é boa para a gente também, mudando a vida da gente, sendo uma pessoa, sendo companhia, né? Então isso é o principal indicativo. Não adianta a pessoa querer ajudar o outro e estar fazendo o contrário, porque às vezes tem pessoas que são um poço de contradição. Não, tem que ir para o centro espírita, porque lá tu vai ter tua ajuda. E a pessoa é um tirano em casa. E a pessoa, ela é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa extremamente irritada, é uma pessoa que dentro de casa não divide afeto, e aí quer ensinar o outro que Jesus é bom, o que tem que amar o próximo. Sabe, gente? Então assim, tem que ter essa reflexão. Então se a pessoa não está conseguindo chegar, claro, obviamente que nem todos são assim, né? Estou pegando um exemplo extremo. Mas conseguir alguém de fora, né? Agora, se a pessoa não quiser mesmo, gente, se a pessoa não quiser se ajudar, fazer o quê? Né? Nós somos responsáveis pelas pessoas até certo ponto, até certa idade. Depois de uma determinada condição, todos têm o livre-arbítrio e o direito de decidirem por si. Os nossos filhos, que muitas vezes nos preocupam tanto, eles terão que aprender com a própria experiência. Eles terão que contar com a própria caminhada. E eles terão da vida as oportunidades que a vida vai possibilitar para que elas tenham, portanto, o aprendizado no tempo que necessitam. Uma mãe que tem um filho que acabou indo para uma clínica, que acabou indo para uma cadeia, ela pode ter feito o melhor que pode, melhor que possa, melhor que pôde, né? E, no entanto, aquele espírito que ainda assim escolheu seguir naquele caminho é uma alma imortal que não foi feita junto com ela, que não está sob a responsabilidade absoluta daquela pessoa que nasceu para lhe ajudar, mas a ajuda final é da própria pessoa. Então, nós como espíritas, nós temos o dever de ajudar os outros, mas nós não temos a obrigação de conseguirmos ajudar os outros, mesmo que os outros sejam pessoas muito ligadas a nós. Tem um determinado ponto que a gente precisa reconhecer que a nossa capacidade de ajuda vai até um certo limite. Isso é muito importante para quem trabalha no diálogo fraterno. Vejo muitos companheiros que estão no diálogo fraterno que se cobram, que deveriam achar soluções para as pessoas que procuram. Não. Para quem trabalha no diálogo fraterno, a fundamental finalidade é lhe orientar, oferecer possibilidade de ferramenta, mas é a própria pessoa que se ajuda, é a própria pessoa que se escolhe, é a própria pessoa que assume a responsabilidade. O próprio Cristo, quando teve diante dele aqueles que foram pedir para serem curados, ele não conseguiu curar a muitos, e muitos dos quais ele curou, logo a seguir retomaram a própria vida que tinham e voltaram a ter as mesmas doenças. E ele que era o Cristo, e ele que é o Cristo, muitas vezes chorou por não poder ajudar tanto quanto gostaria. Se ele que era o Cristo, que é o Cristo, não conseguiu, nós, com muito mais motivos, temos que ter esta humildade para reconhecermos os nossos limites. Vai ficar para a próxima. Criança com transtorno bipolar, pessoas com transtorno de imagem, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico. Na próxima encarnação, tem tempo, né? Temos várias vidas, a gente pode... Por que nos emocionamos tanto, para concluirmos então? Quando fazemos o bem, auxiliamos uma pessoa, nos emocionamos tanto, vendo assim o outro feliz em agradecimentos. Porque todas as vezes que nós fizermos alguma coisa pelos pequeninos, todas as vezes que nós ajudarmos desinteressadamente aqueles que ele disse que deveriam ser os que estivessem em primeiro lugar, já não seríamos nós, seria ele através de nós. Todas as vezes que nós agimos na caridade, que nós agimos no amor, nós não estamos sozinhos. Nós falamos aqui durante o seminário inteiro que quando nós estamos com pensamentos negativos, nós não estamos sozinhos. Mas quando nós estamos com os pensamentos positivos e nós estamos com o coração carregados de amor, quando nós estamos envolvidos pelo espírito da caridade, nós também não estamos sozinhos. Todas as vezes que nós nos deslocamos para além de nós, não somos nós,
É Ele através de nós. É por isso que nós nos emocionamos tanto. Porque há determinadas emoções que não cabem dentro de um coração humano. Há determinadas atitudes que somos capazes de atingir que não cabem dentro de um simples coração em provas e expiações. É por isso que nós somos fadados a nos espiritualizarmos. Porque todas as vezes que nós agimos em nome de Jesus, é Ele e já não somos mais nós. Como diria a Madre Teresa de Calcutá, que às vezes as pessoas são ilógicas, egoístas, egocêntricas. Então ela nos orientava: perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, os outros poderão achar que você é egoísta, interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto, é franco, os outros poderão enganá-lo. Seja honesto mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz, se você é feliz, as pessoas poderão ter o pior sentimento com relação a você: a inveja. Seja feliz mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. E veja você, que ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Até daqui a pouco mais. Um forte abraço. Muito obrigado.